Nessa aula nós vamos fazer uma simulação completa de um atendimento, desde a criação de um chamado pelo cliente até o encerramento pelo técnico, pelos atendentes. Então, primeira coisa para a gente fazer a simulação, a gente precisa criar o chamado. Então, eu já estou aberto aqui no meu e-mail pessoal. Eu vou mandar lá para o e-mail configurado no OTRS, teste e-mail, por exemplo. Vou enviar, e-mail foi enviado. Só para a gente deixar mais rápido aqui a aula, eu vou forçar essa busca aqui. A gente não tem que esperar lá os 5 minutos, certo? Detalhe, se você já fez as aulas de atendente genérico e de filtros de entrada, filtros postmaster, remova os filtros, senão pode interferir nesse teste, já que nessas aulas nós configuramos para ele ignorar alguns e-mails ou para ele mover para outras filas. Então removam esses filtros para a gente poder fazer essa simulação aqui melhor. Então, e-mail recebido, já está aqui ele. Então, qual é a primeira coisa? Eu vou deslogar aqui do usuário root. Vou logar com o usuário atendente 1. Por quê? Porque esse atendente é o atendente de primeiro nível. Lembrando que num ambiente real, o que vai acontecer é que todos os usuários, todos os atendentes, na verdade, estão logados no sistema, trabalhando nos seus chamados, né? Nas suas filas ali, esperando chegar os chamados e trabalhando nos chamados que eles já possuem. Então aqui eu estou simulando que eu cheguei no trabalho e estou lá eu sou um atendente do nível 1. Né? E aí eu olhei aqui minha tela, chegou um chamado aqui. Na prática, o que vai acontecer? Ou o coordenador, né, dessa fila vai pegar esse chamado, vai priorizar e vai definir quem vai atender, ou os próprios atendentes daquela fila ficam vendo o que está chegando e vão se atribuindo, né, entre eles mesmos. Um ambiente colaborativo. Eu gosto muito de recomendar que os clientes façam assim e geralmente funciona muito bem. Não ficar esperando só uma pessoa fazer isso. Então ele chegou lá no nível 1. O que esse atendente vai fazer? Ele vai clicar no chamado. Ele não tem aqui serviço, ele não tem muita coisa definida não. Ele já caiu como incidente, mas pode ser que seja uma solicitação de serviço, por exemplo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, vai clicar no botão prioridade. Aqui, ele vai verificar se o que o cliente está pedindo, de fato, é um incidente, é um problema, né? Ou se é uma solicitação de serviço para mudar um usuário, criar um usuário de rede, mudar uma senha, enfim. Vamos supor que aqui seja uma solicitação de serviço. De qual serviço? Uma definição de acesso para o sistema de ERP, vamos supor. O próximo estado já está aqui configurado para ficar classificado. Eu posso mudar aqui o impacto ou a prioridade, dependendo do caso, do que o cliente estiver relatando. Se eu, como atendente 1, tiver dúvida, eu ligo para o cliente e obtenho maiores informações para saber qual é a gravidade disso daqui de fato. E aí eu personalizo de acordo com o que está acontecendo. O ramal dele, para que outros atendentes dessa fila ou das próximas tenham uma facilidade de contato maior com esse cliente. Então, vou supor que vou colocar 5234, por exemplo. E qual é o setor dele, né? Eu vou dizer que ele é setor dos recursos humanos mesmo. Já estava aqui por padrão. E aí eu posso adicionar aqui alguma observação. Né? Eu não vou adicionar nada. Lembrando que, dependendo do cenário, você pode também tirar essa configuração. Deixar só esses campos aqui e o botão enviar. Ok? Eu posso definir se essa notificação aqui vai ficar disponível para o cliente. Eu não vou marcar e vou enviar. Então, olha só. O chamado está classificado, né? Ele está no nível 1, a solicitação de serviço com 4 minutos, serviço definido, falta a gente definir o cliente. Assim, é legal sempre você manter isso daqui configurado para não ficar o e-mail
Porque na hora que você for tirar relatório, fica tudo certinho. Então, onde é que a gente configura isso? Pessoas, cliente. Lembrando, aqui ele só está desse jeito porque o ticket foi criado por um e-mail que não está cadastrado dentro do OTRS, na parte lá de usuários cliente. Se tivesse, ele já atribuiria automático aqui o cliente, você não precisaria se preocupar com isso. Mas é algo que você tem que checar. Como a gente aqui nesse teste só tem um usuário cliente, eu vou começar a digitar aqui e ele vai buscar. Eu vou enviar e isso também está setado. Então, esse procedimento você tem que passar para a sua equipe de primeiro nível, para o ponto único de contato, né? Para que, de fato, eles consigam atender. Se isso daqui for feito por um responsável, né, por um coordenador da aba, por um coordenador da fila, é importante que você defina também um responsável. Aqui o chamado ainda não tem responsável. O responsável está o admin. Isso não é legal, você tem que definir um responsável. Então quem vai resolver isso? Aí você vem aqui em responsável. Atendente 1. Esses campos aqui eu posso auto-preencher também, viu? É só lá na configuração dessa tela você já deixar aqui um texto padrão. Vou enviar. Assim como esse botão de responsável, dá para a gente adicionar também aqui, certo? Seria uma forma até mais prática da gente fazer esse procedimento, certo? Chamado criado. Então, o que eu vou fazer? O usuário que pegou esse chamado, no caso aqui é o atendente 1, como é que ele vai trabalhar? Ele já vai ver aqui a quantidade de chamados que foram atribuídos para ele, para o atendente 1. Então, ele chegou no trabalho, ele vai clicar, vai logar no TRS, vai clicar nesse botão e vai ver o que ele tem para responder, para resolver. Né? Tem esses dois chamados aqui. Então, ele vai pegar no chamado que a gente está testando aqui, vai olhar o que é o serviço, vai ligar para o usuário, tirar alguma dúvida, enfim, vai trabalhar, vai começar a tentar resolver isso. E tudo que ele for fazendo, ele deve vir aqui em comunicação nota e ir escrevendo. Fiz tal coisa, testei tal coisa, né? E aí marcando aqui para o cliente visualizar, caso seja o caso. Ok. Outra forma também que é muito comum, ele pode precisar se comunicar com o usuário para perguntar alguma coisa. Ele pode fazer isso com as respostas, certo? Que a gente já aprendeu a fazer, respostas por e-mail. Você pode utilizar esses aqui ou criar uma resposta padrão, eu costumo fazer, que é um texto que não tem nada. Você só vai lá e escreve o que você precisa. Você também pode fazer isso por aqui, e-mail de saída. E dessa forma você consegue, inclusive, comunicar com N pessoas até que não estão na resolução desse chamado. Um fornecedor ou alguma outra pessoa, você manda aqui, a pessoa recebe lá, basta ela responder o chamado que ele vai automaticamente ser adicionado ao ticket. Então, é bem interativo. Você vai fazendo isso. Vamos supor que você resolva. Resolveu? Você vem no botão fechar, né? Preenche aqui e encerra o chamado. Pronto, resolveu, acabou essa solicitação. Vamos supor que você não consiga resolver. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que mover o chamado para o próximo nível. Então, você vem aqui, mover para o nível 2. Ok. O chamado já está lá no nível 2. Eu devo, inclusive, já passar... Aí você define aí com a sua equipe. Se você acha melhor que o próprio usuário do nível 1 já atribua a alguém do nível 2, poderia ser para o coordenador do nível 2, por exemplo, e aí essa pessoa no nível 2 distribui internamente, ou só mudando de fila, o chamado já aparece lá e alguém pega. Aqui, para simplificar, eu já vou atribuir para o atendente 2. Vou preencher, colocar... O interessante é colocar aqui alguma dica já para ele, certo? Um resumo do que foi feito, por exemplo. Pronto, passei. O chamado aqui já diminuiu, né? Eu só tenho um chamado agora, o atendente 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse ticket. E assim o fluxo continua. Vamos simular o chamado sendo recebido pelo nível 2. Aí eu vou lá em atendente 2.
o chamado já está aqui e também apareceu aqui. Detalhe, olha só que como isso facilita. Tem dois bonequinhos aqui. Um dizendo, olha, você tem um chamado sobre sua responsabilidade. E esse do lado diz, desses chamados que você tem com responsabilidade, um deles tem novidade que você ainda não leu. Então, sempre que tiver essa estrelinha, clique porque alguém inseriu alguma coisa e você ainda não leu, está desatualizado. E aí ele vai marcar aqui o que tem de novidade, você clica e tudo que está em negrito é que você não leu ainda. E aí você vai ler, vai se atualizar, vai ver tudo que ocorreu, tudo que o nível 1 fez e vai repetir o processo. Vai tentar resolver, vai inserir nota, tudo mais. Você só não vai repetir prioridade, porque ele já está priorizado. E aí, manda e-mail se precisar, manda resposta padrão, enfim, normal. Resolveu? Vem aqui em fechar e resolve. Lembrando que a gente pode também fechar aqui por nota. Ó. Nós deixamos configurado aqui, você insere uma nota e já fecha, se for o caso. Não resolveu por algum motivo, repete o processo e passa para o nível 3. E assim o processo continua. Então, nós já temos nesse momento uma central de serviços funcional, com permissões, com notificações aos usuários, né? E assim por diante. A gente já consegue trabalhar normalmente. Vamos supor que o chamado precise de alguma intervenção do usuário, você tem que ficar aguardando, né? Então, você vem aqui em nota e você muda o estado aqui para aguardando o usuário, por exemplo, certo? E aí vai trabalhar em outros chamados e assim você consegue dar uma vazão interessante aí para o seu Service Desk. Certo, pessoal? Então, percebam que não tem muita complicação. Nós já temos aqui um serviço funcional, já dá até para colocar em produção nesse cenário aqui em um ambiente menor para você ir testando e adequando aí a sua realidade, tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.